Vamos conversar com o professor José Aguilera, especialista e mestre em preservação do patrimônio cultural e doutor em memória social. Foi técnico do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, por quase 30 anos. Professor, o que é o conceito de memória social e sobre o sentido, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o sentido e a função da existência do IPHAN. Bom, memória social seria a memória de um determinado grupo. No início do século passado, Karl Marx nos explicava que toda memória é coletiva. A memória é coletiva porque não estamos sós, mesmo quando aparentemente estamos sós. Ele dá um exemplo de uma criança que entra numa casa abandonada, enfim, e se machuca. E ele esconde o fato. E supostamente seria o único a possuir essa lembrança, porque ele estaria sozinho. Mas não, quando ele entrou lá, estava a mãe que tinha lhe dito para não entrar, o pai que tinha lhe dito para ser cuidadoso, enfim. E memória social seria o equivalente coletivo da nossa memória pessoal. E podemos considerar que cada cultura tem uma personalidade. Memória social seria a memória de cada cultura. A segunda pergunta que você me fez é sobre o sentido, sobre o que poderia justificar a existência do IPHAN, enfim, alguma coisa nessa direção. Aproximadamente há uns 15 ou 20 anos atrás, foi muito popular um livro do escritor italiano Domenico De Masi, A Emoção e a Regra. O livro trata de projetos europeus que deram certo. Ele analisa o período de 1850 a 1950. E tem, por exemplo, a fábrica de móveis Tonet, o Círculo Filosófico de Viena, o Instituto Pasteur de Paris, a Bauhaus, enfim. Se ele tivesse trabalhado, ou se alguém fizesse um trabalho semelhante na América, poderia-se dizer que o IPHAN é um projeto que deu certo. E deu certo por quê? Porque cumpriu seus objetivos e porque se manteve ao longo do tempo com bastante força, atuação, atividade, conquistou respeito. Imagine só que na primeira metade do século passado, o IPHAN, a criação do IPHAN e a criação do patrimônio, introduzem numa sociedade eminentemente patrimonialista no sentido da sacralização da propriedade privada, introduz o sentido de a função social da propriedade privada. Isso é uma revolução e que conseguiu manter essa ideia até agora, apesar das oposições que tem do capitalismo, principalmente, que procura o lucro acima de tudo, né? Por outro lado, as áreas nas quais o IPHAN participou, nas quais ele trabalhou, são as mais variadas. Se você pegar a revista do IPHAN, a primeira revista do IPHAN de 1937, você vê que há um artigo da Heloísa Alberto Torres, que fala sobre a proteção dos índios, fala sobre a necessidade de tomar cuidado para não provocar a desculturação. Um fenômeno que está acontecendo agora, você vende uma televisão para os índios e depois reclama porque o índio assiste televisão.
Então, o IFAM teve essa participação constante. Eu poderia citar alguns exemplos. Logo no início, você tem investigações sobre os sistemas de pesca no Maranhão, contratação de fotógrafos alemães para registrar festas, costumes, tradições populares, enfim. E um fato assim, extremamente curioso. Na segunda metade do século XIX, o IHGB e Dom Pedro II patrocinam uma expedição para o interior da Bahia para procurar a cidade perdida. É um mito que já atraiu diversos aventureiros, enfim, e que tiveram finais trágicos, enfim. Eles contrataram uma expedição que foi chefiada por um cônego baiano, que ficou 9 anos circulando no interior da Bahia e não conseguiu encontrar as famosas minas de prata e a cidade perdida da Bahia, que a lenda falava. 100 anos depois, o IFAM contrata um arqueólogo para refazer a expedição. Isso é uma iniciativa assim que realmente a gente não percebe o tamanho, né? Naturalmente o IFAM não estava procurando a cidade perdida, mas as origens do mito. Enfim, chega-se à conclusão de que um dos bandeirantes, Muribeca, inventou essa história para proteger uma mina de prata que ele teria descoberto, e ele inventou um documento que ainda existe na Biblioteca Nacional para despistar. Enfim, outra participação interessante do IFAM na organização do Encontro Nacional de Seringueiros em Brasília, no final dos anos 80, quando quem ditava, pois eram os seringalistas, né? Enfim, eu estou contando esses diversos fatos, porque a ideia que se tem do IFAM é que ele simplesmente se dedicou a tombar igrejas, né? Então, vale a pena refletir um pouco sobre isso e tomar conhecimento sobre a vastidão do trabalho da instituição. Bom, acho que isso te dá uma ideia geral do IFAM. Tá bom. Te agradeço, boa tarde. Obrigada. Boa tarde.